Na tarde de hoje, nós vamos trabalhar com vocês essa sentença que foi transmitida por Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes, nós gostaríamos de dizer para vocês que dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João foi aquele que escreveu os ensinamentos mais profundos transmitidos por Jesus. Enquanto os outros três falam de Jesus, personalidade, João falou de Jesus, Cristo, da individualidade. E essa sentença foi transmitida no Evangelho escrito por ele, de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus nos convoca a conhecermos? A verdade é o conjunto de princípios espirituais, divinos, imutáveis e eternos que ele nos deixou. E estes princípios, conhecidos, aprendidos e vivenciados, vão nos libertar. Mas libertar por quê? Qual é essa libertação que Jesus nos promete se conhecermos a verdade? Libertação dos erros, dos vícios, das paixões inferiores, dos medos, do apego. Com esse conhecimento superior que foi descobrido por ele, nós vamos conquistar a libertação. E quais foram esses princípios transmitidos por Jesus que são considerados verdade? Jesus nos apresenta Deus como Pai, misericordioso, justo e bom, que dá a todos por igual, que faz cair o sol e chover para bom e mal, justo e injusto. Jesus nos ensinou a amar a Deus. E o ensino a respeito de Deus, transmitido por Jesus, é uma verdade que todos nós deveremos assimilar. Porque no passado, Moisés nos apresentou um Deus diferente. Um Deus que era um homem em Porto Grande. Um Deus que tinha paixões. Um Deus que tirava, que punia até a quarta geração. Um Deus que tinha preferência e fazia exclusões. E era Deus que não ocupou o povo de Israel. Como se o povo das outras nações não fosse criado por ele. Foi esse Deus apresentado por Moisés. Mas Moisés não estava errado, não. Porque naquela época, para aquele povo rude, de consciência e inteligência pouco desenvolvido, era necessária a apresentação de um Deus semelhante a ele, porque eles eram politeístas. Adoravam a um Deus. Moisés apresentava um único Deus. Mas era um Deus que se aborrecia, era um Deus ciumento, era um Deus que se magoava, era um Deus que se zangava. Mas aí Jesus veio nos informando que Deus é Pai, que é misericórdia, que Deus é amor. E Deus não está aqui para lá, não é um Deus que vive distante de nós, mas o seu reino está dentro de nós. Se o reino está dentro, Deus está imanente em todas as criaturas. Já não é mais um Deus humano,
Mas essa essência, essa força divina que está permeando e impregnando todas as coisas, não somente nos seres humanos, mas em tudo, Deus está. Infelizmente, as religiões tradicionais que se dizem cristãs e que dizem que estão com a verdade e que afirmam de tudo que preciso não faz parte do cristianismo, essas religiões pregam que Deus castiga, que Deus tira. E quando existe e acontecem tragédias, foi Deus que puniu. Porque Deus quis. Esse é o projeto de Deus para você. Ainda em pleno século XXI, com tanto avanço, com tanto progresso, ainda existe cristãos que acreditam em Deus dessa maneira. Portanto, eles não seguem essa verdade que é transmitida por Jesus, de um Deus de amor, de um Deus que ama, de um Deus que não pune. Um Deus que representa as leis por ele criadas. Todas as leis divinas representam Deus. Esse é o Deus representado por Jesus. E Jesus, que sabia que os homens iriam desvirtuar os seus ensinamentos, queria ensinar coisas humanas, fez a promessa da vida de outro consolador, porque ele foi considerado um consolador. E o consolador, sem sombra de dúvida, não visto por nós, os seres humanos, mas pelos espíritos superiores, é o Espiritismo. O Espiritismo prega Deus exatamente como Jesus, porque nós seguimos a Jesus e não a ideia. Se Jesus transmite ensinamento que foi criado no cristianismo, e o cristianismo prega toda a verdade transmitida por Jesus, o que é que nós temos no ensinamento transmitido por Moisés? Nós temos que seguir a Jesus e não a Moisés. E aí a doutrina explica para nós como Jesus, Deus é amor. Que Deus não se magoa, porque Deus é inatingível. Allan Kardec interroga aos imortais, não quem é Deus. Allan Kardec, com a sua lucidez, ele já indaga quem é Deus, não quem é Deus, porque sabia que Deus não é pessoa. E a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é esse Deus que o Espiritismo prega. E que as religiões que se dizem cristãs dizem que nós, espíritos, não aceitamos Deus, porque eles querem que aceitemos aquele Deus bíblico do Velho Testamento. Preferimos seguir a Jesus, que nos ensinou essa grande verdade que Deus é amor. E que está imanente em cada um de nós. Portanto, Deus não está aqui nem lá, mas dentro de cada criatura. Por isso, nós aprendemos que Deus é tudo. Porque cada um vê, porque Deus está dentro de cada um. Uma outra verdade transmitida por Jesus foi sobre a imortalidade da alma. Jesus pegou a imortalidade da alma quando disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Deixou bem claro que o que morre é o corpo. A alma é imortal, não morre jamais. Todas as religiões cristãs pregam a imortalidade, mas eles não acreditam. Eles não acreditam na imortalidade, porque, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas Valdomiro do Vale,
que trabalhou muito tempo aqui na nossa casa. O filho dele desencarnou no acidente de carro e ele estava lá no velório e um padre, amigo dele, foi lá e quando viu o Valdo, sem botar nenhuma lágrima, sem dar escândalo, Valdo, disse ele, eu estou estranhando, meu filho. Como é que você deixou o filho morto aí no caixão e não dá uma lágrima? Aí Valdo disse, padre, o meu filho não está aí. O que está aí é o corpo. Meu filho é imortal, ele vive. Você acredita nisso? Ele perguntou a Valdo. Valdo disse, tu não acredita não? Eles estão, não tem ninguém veio lá para aprender. Quer dizer, não acredita nem em Jesus. Porque não somos nós, os espíritos, que estamos dizendo que o espírito vive, que a vida continua, que ninguém morre. Jesus pregou a imortalidade. Jesus pregou a imortalidade também, como disse. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Todos. Aqui estamos pregando a imortalidade para nós. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São muitas as sentenças pregadas por Jesus a respeito de imortalidade. Mas eles não acreditam. E dizem que quem morre fica lá. Não volta. Os espíritos não se comunicam. É outra verdade transmitida por Jesus. Jesus não somente pregou a imortalidade da alma, como ele provou essa imortalidade para a comunicabilidade dos espíritos. E as religiões tradicionais negam. Eles não acreditam que os espíritos se comunicam. As pessoas que têm condições de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, de receber os espíritos, todas essas pessoas são loucas. Não estou falando a verdade, porque para eles tudo isso é mistério. E quando eles dizem que tudo isso é mistério, não acreditam na comunicabilidade, eles estão desistindo, mas é ruim. Porque Jesus começou com os espíritos. Jesus, quando ele expulsou uma falange que dominava o homem, que era considerado louco, que se rasgava com as pedras e despia. Jesus dialogou com o chefe da falange e perguntou como é seu nome. Jesus não precisava de fazer isso para expulsar todos os espíritos, todas as falanges de espíritos perturbadores. Porque ele tinha essa condição. Por que ele fez isso? Para deixar um exemplo para os seus discípulos do futuro, os discípulos posteriores, que deveriam dialogar com os espíritos que perturbam as pessoas. E ele fez isso em outras oportunidades. Jesus mostrou para nós que as pessoas podem receber a influência dos espíritos que tenham cometido de enfermidades graves. Ele expulsando os espíritos que deixavam as pessoas doentes, paralíticos, cegos, surdos, mudos. Foram muitas as curas e ele informava que aquela pessoa estava dominada por um espírito impuro. Não somos nós, os espíritos, que estamos fazendo isso. As religiões que dizem cristãs e que dizem que o espiritismo não é uma religião cristã, é que negam que isso não é possível. Os espíritos estão retidos, segundo o catolicismo, no céu e no purgatório. E segundo no protestante estão dormindo ao lado de Deus, a vida respeito. Ninguém vem para cá. Quem vem tira, tira. Está maluco. Desfazendo, desmentindo o que Jesus pregou, viveu e visitou. E Jesus curava as pessoas de fé dominadas por mentes perturbadoras, mostrando que isso é possível, mostrando que os espíritos estão na terra.
do apóstolo Paulo, que tão bem compreendeu os ensinamentos de Jesus, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são os Espíritos. Então, a comunicabilidade dos Espíritos é aceita na doutrina espírita para comprovar que a morte não existe. Porque Jesus nos deu um exemplo não somente curando os Espíritos, que eles afirmam que toda pessoa que tem um problema considerado espiritual é um demônio. O demônio sim. O demônio tem poder para deixar as pessoas enfermas, o demônio vem. Agora não sabe o que é o demônio. Se é espírito, não é. Porque eles dizem que o espírito não tem, mas só quem cura, ou quem vê as pessoas doentes, quem faz as coisas ruins, são os demônios. E que na casa espírita, os espíritas são dominados pelos demônios. E os demônios se comunicam nas casas espíritas. Então essa é uma verdade que foi transmitida por Jesus. E nós espíritas, fazendo parte dessa doutrina consoladora de Cristo prometido, jamais poderíamos deixar de ter como postulado básico a comunicabilidade dos espíritos. Porque sem ela não existiria decálogo, porque o decálogo é uma manifestação do Espírito. O decálogo, que eles acreditam que foi Deus, o absoluto, que escreveu o dedo na pedra. E nós sabemos que isso não é verdade. O decálogo foi o Espírito que escreveu na pedra o guia espiritual do povo judeu, que segundo o livro Jesus Esperança e a Cristandade, pelo Espírito Vitor Sampaio, o Espírito que começava com Moisés era o guia espiritual do povo judeu, Melquisedeque. Então o decálogo foi escrito por um fenômeno que a doutrina espírita classifica como fenômeno de escrita direta. A pneumatografia. Pneuma, alma. Grafia, escrita. Uma alma que escreve. Um espírito que escreveu a pneumatografia. Isso tem de todos os tempos. A comunicabilidade dos espíritos. E a doutrina espírita faz esse trabalho, que é um trabalho elogiado pelos espíritos, de desobsessão. O que é o trabalho de desobsessão? É o diálogo com os espíritos para que eles resolvam se afastar das pessoas que eles odeiam. É isso que nós fazemos na casa espírita. Orientando, esclarecendo esses seres que se comunicam, que estão perturbando as pessoas, para que eles também possam se encontrar. É um trabalho de amor, não somente para ajudar os encarnados, mas sobretudo esses desencarnados que perambulam pelas ruas por toda parte e não sabem o que estão fazendo. E nós aprendemos isso, não foi falando Kardec, não. Nós aprendemos isso com Jesus, porque ele fazia isso. Mas ele de forma que esses espíritos que se comunicam é o demônio. E um dia eu fui fazer um trabalho na casa de uma senhora que estava prestes a desencarnar, ela pediu para me chamar, e quando eu saí lá, dei o passo, fiz evangelho, a filha dela foi me deixar e a filha dela era protestante. Essa é a verdade. No caminho ela disse: você sabia que isso não é verdade, que os espíritos se comunicam? Aí eu disse: você não acredita em Jesus, não? Ela disse: nós acreditamos, nós acreditamos em Jesus. Eu disse: mas Jesus fez isso. Ela disse: era demônio. Eu disse: mas ele não conversou somente com o espírito atrasado, não. Jesus conversou com dois profetas, Moisés e Elias.
ali o demônio que tomou aquela forma. Aí eu disse para enganar Jesus, ela disse isso mesmo. Eu disse, então, não tenho argumentos. Porque se o demônio engana Jesus, imagina nós. Então, eles são radicais e não aceitam essa verdade transmitida por Jesus. Elas foram ensinadas e vivenciadas por ele e nos ensinou a fazer a mesma coisa. Os apóstolos fizeram isso. Deram continuidade a essa tarefa. E nós, pertencemos à doutrina consoladora, não podemos deixar de ter como popular a originalidade do Espírito, que é uma verdade transmitida por Jesus. E à medida que nós vamos conhecer essa verdade, nós vamos libertando. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos que Deus não castiga, que Deus não se magoa com os nossos atos, que Deus não se ira, que somos nós responsáveis pelas nossas vidas, aí nós perdemos o medo de Deus. Porque a minha vida inteira, antes de ter vida, eu temia a Deus. Porque é assim que eu deveria temer a Deus. E até hoje, muita gente teme a Deus. Eu trabalho há muitos anos numa revista, isto é, de uma educadora educacional que fez uma pesquisa nas escolas de Brasília com crianças que eram tinham depressão. E essa psicóloga descobriu que todas as crianças tinham medo de Deus. Por quê? É assim que os pais dizem: cuidado, Deus está vendo, não vai sair porque Deus castiga. A minha vida não é assim, do medo de Deus. Eu vim aprender a amar Deus, mas eu queria não conhecer. Então eu fui me libertando desse medo. Eu lembro que eu disse: tem medo de nada, só no castigo de Deus. Porque eu acreditava que Deus castigava. Então não existe coisa melhor que você se libertar disso, desse medo de Deus. Nós precisamos amá-lo, que não é Deus. Imortalidade da alma. Como eu tinha medo de alma. Embora as pessoas pegassem que as almas estavam lá retidas, eu vi de alma. Hoje eu sou totalmente dele. A minha mãe, que não era espírita, católica, via os espíritos. E tudo que acontecer de desencarnação na família, ela sabia que eu não porque a princípio tinha visitado outro dia, um telegrama dentro desse morrido. Eu não quero o espírito. Gostaria de ter, mas não quero visitar. Então, o medo desapareceu das almas. Por quê? Eu sei que o medo. Só veio evidência. Que é uma faculdade. É a necessidade de ver nem todas as pessoas. Por isso, os créditos dizem que não existe espírito. Mas aí nós vamos sabendo que tem aquelas pessoas que realmente vê, e não somente tem essa coisa de espírito, não, em todos os créditos religiosos cristãos e não cristãos. E a comunicação dos espíritos, que eles dizem que isso não existe, os espíritos se comunicam. Nós sabemos que isso é uma realidade, porque a gente vê pessoas que não estão na doutrina e que recebem espírito. Eu mesmo fui chamada dessa vez para a casa de uma senhora que a sua doméstica recebeu o espírito para levar uma missa em latim. Eu vi. E a gente, pelo amor de Deus, não, ela está aí recebendo o passo, está pregando a cidade. E fui eu que, conversando com esse espírito, fiz com que ele se afastasse. Então essa é uma grande verdade que foi transmitida e dita por Jesus e que a doutrina espírita profeta, porque nós somos seguidores de Jesus e não seguidores de Evangelho. Uma outra lei que é divina, que foi pregada por Jesus e as religiões tradicionais dizem que isso é invenção do Espiritismo, é a lei da reencarnação. Assim como existe a
a lei divina da destruição, é uma lei da lei da destruição. Existe a lei da reencarnação, que é o retorno do Espírito num novo corpo para crescer, para evoluir, para aprender, para progredir. Na Bíblia não tem palavra de reencarnação. A reencarnação diz que é coisa que é contrária à Bíblia. Quem disse que não tem nada na Bíblia? Não tem a palavra reencarnação, porque é uma palavra criada por Allan Kardec, é um neologismo criado por Allan Kardec. Mas a lei da reencarnação está lá na Bíblia e foi pregada por Jesus. Ninguém sairá daqui sem pagar o uso do serviço. Quantas pessoas saem daqui sem pagar nada? Matam, estupram, roubam, assaltam, fazem tudo no preço e vão embora não faz nada. E aí, quem está pagando? Jesus ou não? Como é que a gente pode deixar de acreditar que essa lei existe? Porque Jesus, ninguém sai daqui sem pagar o uso do serviço. O uso do serviço é a dívida. É o que nós fazemos contrariando a lei divina. Só deixaremos de reencarnar quando estivermos com a consciência totalmente tranquila, sem nada dever. Aí sairemos. Deixaremos de reencarnar e inferno. Outra colocação feita por Jesus: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E ele diz que esse nascer de novo é a renovação interior, a renovação moral também. E é através dessa renovação interior que nós vamos crescer, mas uma única existência isso não é possível. Como pode uma criança que desencarna com 2, 3 anos, sem conhecer nada disso, atinge a plenitude espiritual, sem métodos e sem remédios? Não podemos aceitar isso. Então Jesus pregou a lei da reencarnação. Quando ele diz ninguém entrará para o reino de Deus se não nascer de novo, falava do renascimento pelo corpo e o renascimento espiritual, de renovação espiritual. Também já diz, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou perderá. E as ovelhas confiadas a Jesus são todas aquelas que tecnicamente estão do modo geral. Ninguém se perde. Infelizmente, nossos irmãos protestantes, aqui não vai nenhuma crítica a ele, para que ninguém se delegar, só eles serão salvos. É uma salvação limitada. São eles os escolhidos, são eles os eleitos, são eles os filhos de Deus. A segunda dos outros credos religiosos, os cristãos e não cristãos, eles não se salvarão, não verão no reino de Deus, só isso. Então Jesus mostrou para nós que através da lei da reencarnação ninguém se perde. Não existe essa condenação eterna de um ser espiritual ficar sofrendo eternamente no inferno sem de lá poder sair. A doutrina espírita, que é Jesus de volta, mostra impossível, inclusive, como suicidas, que as religiões dizem que eles estão perdidos, porque se suicidaram, nós sabemos que isso não é verdade. E aquele que se suicidou terá nova oportunidade para reequilibrar o seu corpo espiritual que ele mutilou com a morte antecipada da vontade. Então, nós seguimos a Jesus. E a doutrina espírita tem como postulado básico a lei da reencarnação. Jesus também, meus irmãos, pregou a lei do progresso. Jesus deixou claro isso, que nós vamos atingir a perfeição suprema através do progresso, através da evolução. A lei da evolução foi pregada por Jesus. Quando ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós vamos atingir a plenitude espiritual. Nós vamos chegar ao nível que ele chegou de ser crítico, de ser divino.
igrejas tradicionais cristãs dizem que Jesus é Deus. E como ele sabia disso, então, em várias oportunidades, ele mostrou que era o Filho de Deus, e não Deus absoluto. Mas quando ele ser perfeito, o vosso Pai Celestial é perfeito, ele mostrou que nós vamos atingir essa perfeição. E sem a lei da evolução, isso é impossível. Mas as religiões nacionais são contra a lei do progresso. Não existe progresso. Está muito atrasado, o povo é ruim, o povo continua ruim, o povo faz coisas piores que fazia antes. Eles acreditam. O homem cresce, o ser humano está crescendo. Existe, inclusive, defeitos, mas existe aqueles que estão crescendo, os que estão evoluindo. Os que foram considerados santos pela igreja, não foi dificuldade divina, não. Eles atingiram esse patamar de santificação, de iluminação, por esforço próprio. Através dessa lei que é divina, a lei da reencarnação, que eles costumam dizer que é invenção do Espírito. Como Jesus pregou. São várias as sentenças sobre a lei da reencarnação transmitidas por Jesus. E a doutrina espírita, seguindo Jesus, tem como verdade eterna a lei da reencarnação e a lei da evolução. Porque a lei da evolução, que é o progresso do ser espiritual, que é imortal, só acontece pela lei da reencarnação. A lei da reencarnação dá ao espírito a condição que o livro dos Espíritos respondeu a Kardec que o ato chegará a ser arcanjo. Entendeu? Na pergunta 23 do livro dos Espíritos, Kardec interrogou quem é o Espírito, e os imortais responderam que é princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente do universo não é formado. E vai evoluir através dos reinos, até atingir o reino nominal, e no reino nominal ele vai progredindo até atingir a angelitude. Um dia seremos anjos, arcanjos. É o progresso, a lei da evolução que foi pregada por Jesus. Uma outra citação feita por Jesus, mostrando que existe a lei da evolução, é quando ele diz, vou preparar um lugar para que onde eu estou estejais vós também. Quando ele fala em lugar, não é um lugar lá no mundo espiritual onde ele se encontra, não. É a condição espiritual de ser físico, de ser divino. Nós vamos chegar lá. Para que onde eu estou estejais vós também. Jesus também pregou para nós a lei de causa e efeito, que as religiões cristãs nacionais que dizem que são as verdadeiras que precisam da religião cristã, diz que tem intenção do espiritismo. Eles falam como se não tivessem conhecido a mensagem de Jesus, ou como se não conhecessem, porque Jesus pregou a lei de causa e efeito. Envainha a tua espada, porque quem por ela mata, por ela perecerá. Palavras dele ditas a Pedro, mostrando que o que a gente faz recebe de volta. Com a medida com que ele diz, sereis medidos. Lei de causa e efeito, pregada por Jesus. Não julgueis para não ser julgados. Lei de causa e efeito, pregada por Jesus. São todas as sentenças. Os humilhados serão exaltados e os exaltados humilhados. Quando é que nós vemos na terra, numa única encarnação, os exaltados serem humilhados? Isso é difícil. E nem humilhados serem, os exaltados serem humilhados. Não acontece isso, é muito raro. E quando acontece, é porque a pessoa teve a bênção, a felicidade de resgatar naquela existência o
com Paulo. Resgatou a lei de existência. É a lei de causa e efeito que é inapelável. E ele pegou isso na sua carta ao Gálatas. Ele escreve: o que o homem semeia, isso mesmo vai dar. Somos nós os responsáveis pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Sofremos porque merecemos. Não vamos atribuir as nossas dores, os nossos sofrimentos a Deus. E Deus é Ele que nos perdoa aos filhos. E quando nós, pais, pecadores, mortais, perdoamos os erros dos nossos filhos. Então Deus não perdoa, porque Deus não se magoa, porque Deus é inatingível, como nós já falamos. Mas criou lei soberana, justa, dando ao Espírito que é a chance e a oportunidade de crescer, de evoluir, de se engrandecer. Essa é uma verdade eterna, imutável, transmitida por Jesus e que a doutrina espírita colocou nos princípios básicos da doutrina para que o homem pudesse entender que ele é o responsável por tudo que acontece. De negativo e bom, porque se você é uma pessoa boa, além de causa e efeito, não é somente do lado negativo, não. Além de causa e efeito, também ela tem a relação com o sentido positivo. Se você é bom, se você chega a mão, se você é sério, se você é amigo, se você faz o bem, com certeza você receberá de volta tudo isso que você fez de bom e positivo. Porque as leis divinas são leis perfeitas. As leis humanas é que são leis imperfeitas. E as religiões que se dizem cristãs sempre dizem que tem invenção do espiritismo. Lei de causa e efeito, isso não existe. É como se não conhecesse a mensagem de Jesus. Uma outra coisa que Jesus realizou e que nós trabalhamos isso na casa espírita é a cura pela imposição de mãos. Isso é uma verdade eterna, porque ele fez isso e deixou disso, podereis fazer isso e muito mais ainda. Então nós trabalhamos na casa espírita com as mãos, transmitindo às pessoas energias positivas e esse magnetismo curador. Eu, que sou uma pessoa ainda engatinhando na escala da evolução, tive a oportunidade de curar várias pessoas nessa espiritismo com as mãos. Aqui na cidade de João Pessoa, uma senhora que foi desenganada pelos médicos. Ela sentiu uma dor terrível na cabeça, não tinha remédio que curava. Foi para si, fez tomografia, que aqui em João Pessoa fazia na época, faz 20 anos, e não tinha jeito para mulher ficar boa. Aí uma vizinha que era minha governante, sabia que eu era espírita, perguntou para ela: você não quer uma pessoa espírita para me rezar na sua cabeça? Não, quer ser rezar na cabeça. Quero, do jeito que eu sou, quero qualquer pessoa. E eu comecei indo a casa dessa mulher, dava um passo, fazia a mulher, dava um passo, e quando eu saía, a mulher estava boa. Oh, que maravilha, parece que eu tirou 100 quilos de cima de mim. Eu passei um mês indo à casa dessa mulher todos os dias fazer a conversa, e a mulher desencarnou alguns anos atrás espírita. Porque ela dizia em todo canto: quem me curou foi Jesus. Eu sei que não fui eu, não, que curou foi Jesus. Jesus cura através de nós. Porque nós estamos servindo em nome dele. E nós sabemos ensinar gratuitamente. O Espiritismo se encontra para trabalhar. Nós trabalhamos por amor, como Jesus fez. Esse é o trabalho da casa espírita, esse trabalho que é tão combatido.
oportunidade de trabalhar, fazer um programa de rádio, Tony Show, tinha um programa que tinha como título Momento de Reflexão. E um dia ele disse para mim, que um padre, 2 protestantes e eu um espírita. E um dia ele disse para mim, professor, muitas pessoas já vieram dizer que não deixaram a senhora falar, porque espiritismo é coisa do demônio. Porque os espíritos são demoniados. Aí eu fiz um programa mostrando que o espiritismo vai, e foi assim que eu estou falando aí para vocês, eu fiz um raio em 15 minutos. O que o espiritismo faz pela humanidade. Quem é que está com Jesus? Nós espíritos que trabalhamos em nome dele e por amor, ou quem pode para fazer tudo? Aí uma amiga, eu fui para o velório do pai de uma amiga minha que é espírita, aí o marido dela chegou para mim e disse assim, judeu, tem um pastor que é meu vizinho, que toda sexta-feira está no pé do rádio escutando o que você fala. E um dia ele disse para mim, tudo que essa mulher diz é verdade. Aí eu disse para ele, e por que você não vai ter filha? Aí ele disse, eu vou viver de quê? Nós espíritas trabalhamos gratuitamente por amor, porque seguimos a Jesus. Então nós seguimos os postulados da doutrina espírita, são fundamentados nessas verdades transmitidas por Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós vamos nos libertando de tudo. Nos libertamos do medo da morte, porque sabemos que não morremos. Nos libertamos dos castigos de Deus, que sabemos que Deus nos castiga. Nos libertamos desta saudade, desta tristeza que sentimos quando os nossos entes queridos partem, porque sabemos que eles continuam vivos e ninguém morre. Existe felicidade maior para uma pessoa ter tanta certeza de que seu ente querido não morreu jamais, e continua vivo estar lá, esperando por você, e vocês vão se reencontrar. Isso é uma felicidade. Então, para o espírito da nós, essa alegria de viver. Aí eu falando dessa vez a uma pessoa, não espírito da família, e eu tive essa oportunidade de curar pessoas, porque tem também uma senhora que os médicos diagnosticaram que ela estava com Alzheimer. Eu sei que é uma doença que existe, é verdade. Mas aí a filha dela começou a me dizer que a mãe estava vendo o negro preto, que dizia que ela ia pagar, e uma série de outras coisas que eu senti que podia ser uma influência espiritual. Aí fui na casa que houve uma mulher que vivia deitada numa cama, com travesseiros embaixo nas pernas, que ela tinha cartolas, socorros, sentia todos horríveis, e passou a ter essas visões. Não subia nada, e os médicos foram lá, disseram que ela estava com mal de Alzheimer. Aí eu comecei fazia o evangelho para ela, dava um passo, água comida, às vezes levava meio algumas pessoas para me ajudar, e essa mulher ficou curada, porque o problema dela não era físico, ela estava sofrendo a influência de dentro que ela falou. Aí eu conversando isso com a pessoa da família, um parede, engraçado, eu tenho a vontade de curar, eu não curo você, por causa do meu problema do joelho. Aí eu disse, Jesus também foi acusado disso. E ele chegou a dizer, um profeta era feito em sua terra. Médico, cura-se a ti mesmo. A palavra dele, de Jesus. Então eu não me curo, porque isso é um processo caro. E eu não, graças a Deus, não vou pagar agora. Porque eu tenho um sonho, porque tem uma aceitação e seja poderoso. Então é isso que a doutrina espírita está falando nós. Essa consolação, essa mensagem de esperança, de conforto. Nós não iludimos as pessoas para permanecer na casa espírita
Mas nós mostramos a cada um a importância de crescer, a importância de mudar, a importância de seguir os ensinamentos de Jesus para se libertar dos erros, dessas paixões interiores. São elas responsáveis por todas as nossas dores. Tudo que nós sofremos porque devemos. Então é uma doutrina lógica, racional, que faz o trabalho que Jesus fazia. Através desse magnetismo curador, muitas pessoas ficam curadas na casa espírita, que Jesus deixou a prova de que ele é mentira. Então, quando nós espíritas seguimos a Jesus, e Jesus também não foi aceito na época pelos sacerdotes, os apóstolos ficaram impressionados com a perseguição que ele sofreu. E ele diz: se fazem isso com o dono da casa, o que não farão com os seus familiares? Os apóstolos também foram considerados familiares de Jesus porque fizeram esse trabalho assinado por ele. Tiveram a oportunidade de curar e ajudar as pessoas. E nós, espíritos, fazemos esse trabalho em nome de Jesus e somos considerados seus familiares. Somos nós, os espíritos, que colocamos em prática essas verdades transmitidas por Jesus, e são elas que nos libertam de tudo que nos aprisiona a esse corpo material que nós. Muita paz, Deus abençoe.